Fala, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos aqui no nosso leitura comentada da Bíblia, livro de Atos, capítulo 6. Quero compartilhar com vocês hoje essa leitura e vamos comentando, falando daquilo que Deus tem a nosso respeito através desse texto. Hoje a gente vai perceber como foi a estratégia do diabo para tentar distrair a igreja e depois como os apóstolos venceram essa estratégia e avançaram com a palavra de Deus e ganhando muitas vidas para Jesus. Vamos lá? Capítulo 6 de Atos. Nós havíamos comentado no capítulo 5 que Satanás ele tinha uma estratégia, não é? Que era a estratégia de fazer com que a igreja ela tivesse a sua moralidade afetada, né? Com o caso de Ananias e Safira. E internamente, né, ele tentou semear a semente da corrupção interna, né, da liderança, dos membros da igreja, e isso foi rapidamente resolvido, né, com aquela punição que houve, e aí a gente viu que o temor do Senhor tomou conta dos corações das pessoas ali que haviam se convertido, de todos os discípulos que estavam seguindo a Jesus. E aí logo na sequência a gente vê, né, no final que os apóstolos eles vão testemunhar perante o Sinédrio, e aí Gamaliel vai encerrar o capítulo 5 dando, né, aquele conselho maravilhoso que faz com que eles tenham um período de paz. Porém, Satanás não desiste, né, de investir contra a igreja do Senhor. E aí a gente entra aqui no capítulo 6, que é muito interessante, que vai começar da seguinte forma. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Interessante esse primeiro detalhe do capítulo 6, no versículo 1, que é o detalhe de que a igreja estava crescendo, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Então, a igreja estava crescendo em número, tá? Em número mesmo. As coisas estavam... o evangelho estava expandindo, mais pessoas estavam agora se convertendo, aderindo à fé apostólica, e aí a gente tem aqui, com isso, aquela famosa equação, né? A igreja cresce, né? Com o crescimento da igreja vem também os problemas, certo? Só que o que acontece aqui? A gente vai perceber que em meio a esse problema, né, que era a questão da reclamação dos judeus, aqui a gente já pega um detalhe aqui, né? Esse tipo de ambiente a gente já vê desde o começo da igreja, né? Um ambiente que eu falo assim, de lidar com pessoas, né? Pessoas insatisfeitas, pessoas reclamando de alguma coisa que está acontecendo que de fato é errada, né? Então a gente já vê que porque assim, às vezes as pessoas têm aquela falsa ideia de que a igreja primitiva era uma igreja perfeita, o poder de Deus era derramado e tal, e lógico, a gente vê que o poder de Deus era derramado, a gente vê que havia, né, uma presença, um temor do Senhor muito grande, porém a igreja primitiva ela era uma igreja que estava nasceu em Atos 2, a partir da pregação de Pedro, né, cheio do Espírito Santo. Mas o que acontece? Essa igreja estava se estruturando, ela estava se organizando como igreja, né? Como organismo do Senhor. Só que nessa organização de ser igreja, de viver a essência da igreja, os problemas vão aparecendo, e isso é natural, tanto na época quando a igreja começa, como nos dias de hoje. Então, assim, a gente precisa ter a clareza de entender que a igreja sempre vai ser um ambiente propício. Por quê? Por causa dos relacionamentos, propício a situações de insatisfações, de reclamações, de coisas que acontecem errada. E aí o que acontece? A gente percebe aqui, ó, que o problema era uma reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais, né? Pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado, ó. Estava acontecendo uma espécie de uma rejeição. Aqui o texto não fala se isso era alguma coisa intencional, provavelmente não, mas alguma coisa estava acontecendo que uma parte, um grupo de pessoas dentro da igreja estava sendo deixado de lado na distribuição diária dos mantimentos, né? Por quê? Porque eles estavam trabalhando ali na obra do Senhor, e as pessoas davam as doações, ajudavam com seus dinheiros, né, com seu dinheiro, vendiam propriedades, aquela coisa toda para os apóstolos administrarem. Só que como a igreja começou a crescer, isso começou a ficar inconcebível. E aí o versículo 2 vai nos trazer aqui uma situação que é muito interessante, e aí aqui vai entrar
a estratégia do inimigo, porque vai dizer o seguinte, ó, então, perdão, em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos, olha, a multidão dos discípulos, e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Tá vendo aqui? Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Olha que interessante, né? A gente percebe que no versículo 2, o Lucas, né, ele registra aqui que em razão do problema da distribuição dos mantimentos para as viúvas, os discípulos perceberam que eles estavam caindo numa armadilha satânica que era da distração. E qual que era a distração deles aqui? É eles deixarem a palavra de Deus e servir as mesas, sabe? É deixar o ministério que eles deveriam cumprir, que era de pregar a palavra, de se dedicar à oração e ao ministério da palavra, para poder então fazer, vamos dizer assim, o trabalho social da igreja, né? E isso hoje em dia também é uma armadilha que muitas pessoas acabam caindo, porque às vezes aquela ideia de fazer o bem ao próximo, de ajudar as pessoas, com aquela ideia, às vezes as pessoas partem para esse lado, inclusive as pessoas que não entendem um pouco a questão da palavra no sentido do que é a missão da igreja, e elas enveredam por um caminho de cuidar de pobre, cuidar de mendigo, cuidar de pessoas que estão desfavorecidas pela sociedade. Não que isso seja errado ou que eu seja contrário a isso, mas entenda minha posição. A função primária da igreja não é alimentar o pobre. A função primária da igreja é pregar a palavra. Seja alimentando o pobre, seja cobrindo aquele que está precisando de um cobertor, seja fazendo alguma ação social. O trabalho da igreja é pregar a palavra. Não é porque assim, dar comida a quem tem fome, ajudar o faminto, ajudar as pessoas necessitadas, qualquer um pode fazer. O espírita faz, o budista faz, o incrédulo faz, o sem Deus faz, todo mundo vai fazer. Agora, o diferencial da igreja é que enquanto faz essas coisas, né, porque não deixa de lado, mas ela tem como primordial e principal tarefa a mensagem da salvação da eternidade, porque a gente está preocupado em especial, né, em resolver com o problema das pessoas aqui na Terra, sim, mas a gente está preocupado especialmente com o problema, né, da queda do homem, que é o pecado. Então a nossa missão, ela se dá no sentido de pregação da palavra do Evangelho, né? E aí o que acontece? Aqui a gente percebe que começa aqui aquela situação de a gente poder identificar ministérios dentro da igreja. Então aqui o que a gente percebe? Né? Os apóstolos, não, os 12 convocam a multidão e aí eles fazem ali uma espécie de uma eleição, de uma votação, né? Eles dizem: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Então, vamos pegar aqui 7 pessoas, 7 homens que vão cuidar dessa tarefa aqui, dos mantimentos, da distribuição da diária, e nós vamos nos dedicar, né? Nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Vamos ficar dentro do nosso ministério, dentro do nosso chamado, mas também não vamos negligenciar as pessoas que clamam por uma questão social, né? Não vamos negligenciar as pessoas que estão em necessidade, que são, no caso, as viúvas, que também fazem parte da igreja e que estão precisando desses mantimentos. Então, o que a gente percebe aqui? Eles vão escolher 7 pessoas, no caso 7 homens, tá? E isso é bem interessante a gente perceber que são 7 homens, mas não são 7 quaisquer homens, né? Escolhe lá 7 pessoas lá qualquer, coloca nisso. Não, eles entendem que essa parte da distribuição diária dos mantimentos, esse cuidado social, do distribuir, né, o alimento, né, de servir a mesa, esse trabalho, ele é tão espiritual quanto o trabalho da ministração da palavra e da oração. Então precisa, para que esse trabalho seja desenvolvido, de homens de boa reputação em primeiro lugar. Pessoas que dentre aqueles que são discípulos, né, não pode ser alguém de fora, dentre aqueles que estão dentro dos discípulos,
seja alguém que tenha uma boa reputação, uma pessoa que tenha um testemunho, né, que seja louvável, alguém que é cheio do Espírito Santo. Olha só o requisito aqui, né? Alguém que seja cheio do Espírito Santo e alguém de sabedoria, né? Olha só, alguma pessoa que é sábia, alguém que tenha sabedoria, que seja cheia de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Qual serviço? De servir as mesas, de distribuir os alimentos diários. Então, a proposta que eles deram foi justamente para que eles não ficassem distraídos cuidando de servir as mesas quando eles deveriam estar, por exemplo, pregando a palavra e se dedicando, né? No caso aqui, devotaremos, algumas Bíblias falam dedicando, né, a oração e ao ministério da palavra. Por quê? Por causa do chamado que eles têm, por causa do ministério que eles têm apostólico, que é necessário para que eles pudessem, né, então ministrar a palavra. Agora olha que interessante, o versículo 5 vai continuar da seguinte forma: a proposta agradou a todos. Ó, a proposta dos apóstolos foi acatada pela igreja. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhe as mãos. Olha só que interessante esse detalhe. Depois de apresentarem os nomes aqui dos diáconos, né, que iriam servir as mesas, e diaconia, né, aqui a palavra diáconos é de diaconia, de serviço, de servir, né, fala de pessoas que estariam disponíveis para o serviço, para o trabalho, para servir, como se fosse uma espécie de um garçom, alguém que vai dispensar ali o serviço, abençoar as pessoas. Esses homens, eles eram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e que estariam agora encarregados, ou seja, estariam liderando esse serviço. Olha isso. Agora, o texto vai falar que a proposta agradou a todos, e aí eles elegeram esses homens. E esses aqui foram apresentados perante os apóstolos, ó, esses 7 foram apresentados perante os apóstolos, os quais, né, depois de orar. Olha isso, irmãos. Quem é que escolhe aqui as pessoas para este ministério, irmãos? A gente percebe aqui que é óbvio, né, que foi a igreja que escolheu essas pessoas, né, pelos requisitos primários determinados pelos apóstolos, mas depois essas pessoas a gente percebe que elas são escolhidas pelo Senhor através da oração, né? Então, depois de orar, né, impuseram-lhe as mãos, delegando a eles a autoridade apostólica, a autoridade da liderança daquela igreja naquele momento. Então a gente vê aqui o princípio da submissão, o princípio da autoridade eclesiástica, da autoridade espiritual de Deus na vida de uma pessoa que vai liderar na casa do Senhor. Então a gente vê aqui o princípio da autoridade sendo transmitida pela imposição das mãos daqueles que são líderes da igreja. Então ninguém é enviado sozinho, ninguém é enviado por conta própria no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, não. Nós somos enviados debaixo de uma autoridade que ela é outorgada primeiro pela igreja e pela liderança da igreja. Percebe aqui esse detalhe? Não é só a liderança e também não é só a igreja, é uma unidade, porque nós estamos falando do corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, e os diáconos eles estão indo para a missão debaixo da autoridade da igreja e da liderança da igreja. E depois a gente vai ver em outros momentos isso acontecendo, quando o Espírito Santo vai mandar separar Barnabé e Saulo. Então a gente vai ver outras coisas aí muito interessantes sobre essas questões. Mas aí o texto vai mostrar que a estratégia primária de Satanás, que era distrair os apóstolos para que eles ficassem lá cuidando de mesa, cuidando de distribuição de alimentos, e deixasse a palavra, essa estratégia do inimigo iria fazer com que a igreja perdesse a sua atividade primária. Lembra que o ataque de Satanás no capítulo 5, ou melhor, no capítulo 4, era o quê? Para eles se calarem, deixar de ensinar, né, sobre as coisas de Jesus, sobre o nome de Jesus. O inimigo ia conseguir isso agora sem ameaça, de uma forma sutil. Só que os discípulos, os apóstolos, eles estavam atentos a isso. Então eles fazem essa reunião, convocam o povo, fazem a escolha desses 7 homens. E aí o que acontece?
por conta de eles estarem bloqueando essa atividade de Satanás, essa distração de Satanás no meio da igreja, olha que interessante o versículo 7 que traz aqui a consequência dessa atitude da igreja, da liderança. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito e vários sacerdotes obedeciam à fé. Olha isso. Tá vendo aqui que interessante? Em razão de eles terem bloqueado a estratégia de Satanás, o oposto do que Satanás queria acontece. O que é o oposto? Em vez de eles pararem de pregar e ficar preocupados com mesa, com ceia, com coisa, não. Agora eles continuaram fazendo a pregação da palavra, continuaram orando, e esse é o chamado principalmente da liderança do povo, dos homens de Deus, os pastores, né, o chamado à oração, se devotar à oração e à palavra. Por quê? Porque o resultado disso aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus divulgada. Em algumas traduções vai dizer que a palavra de Deus ela crescia, né? Ela era espalhada, ela era como uma massa cheia de fermento que ia crescendo. Então o que acontece? De modo que o número de discípulos em Jerusalém se multiplicava muito. A palavra de Deus, quanto mais ela é pregada, quanto mais ela é pregada na unção de Deus, quanto mais ela é pregada debaixo de oração, de temor do Senhor, mais essa palavra vai trazer frutos e resultados para a obra de Deus. Agora, a gente vai ver aqui nessa parte final do capítulo, que Estevão, que era um desses diáconos escolhidos, ele vai ser o primeiro, como diz aqui, o primeiro mártir da igreja. Aí vai dizer assim, ó, Estevão, homem cheio da graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Olha isso aqui, irmãos. Satanás não para, Satanás não deixa a igreja em paz. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor ela precisa avançar. E quando ela avança, Satanás ele se incomoda. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Olha isso, irmãos. Então subornaram alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Olha só, subornaram pessoas para mentirem, darem falso testemunho a respeito de Estevão, para manchar justamente o quê? A reputação dele, que era ilibada. Ele tinha uma boa reputação. Satanás tenta manchar a reputação dele para que ele se passe por mentiroso, né? E aí subornar essas pessoas e incitando o povo. Olha isso. Incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam-no e o levaram ao Sinédrio. Olha isso. O mesmo Sinédrio que matou Jesus, que levou os apóstolos Pedro e João para o cárcere, agora levaram o Estevão, né? Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como de um anjo. Olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Estevão estava diante do tribunal que mandou matar Jesus, que mandou açoitar Pedro e João, alguns capítulos aqui atrás. Um tribunal que era de trazer medo pelo conteúdo da injustiça, até lembra o STF, né, esse tribunal aqui, né, de tantas injustiças que cometem, né? E aí a gente vê esse homem, Estevão, cheio do Espírito Santo, né, cheio da graça de Deus, cheio de poder, que realizava sinais. Esse homem, ele está sendo vítima de uma injustiça, de uma situação onde as pessoas estão incitando o povo, os líderes, fazendo todo um ambiente, né, contraditório para levá-lo a um julgamento falso e levá-lo posteriormente à morte. Mas olha que interessante, semelhante a Pedro e João, né, ele põe-se numa postura diferente. Né? Ele está diante desse sinédrio que é de arrepiar, como eu já falei, mas o interessante é o último versículo. Todos os que estavam sentados no sinédrio,
fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como o de um anjo. Caramba, esses caras viram como é que é o rosto de um anjo? Já parou para pensar nisso? Lógico que não, né? Mas provavelmente a ideia de que uma pessoa tem o rosto de um anjo é a ideia talvez de serenidade, né? Talvez a ideia de alguém que está passando paz, que está passando tranquilidade, de alguém que está com o rosto contemplativo, talvez vislumbrando a glória de Deus, não preocupado com o que pode acontecer com ele, não ansioso, né, imaginando o que vai ser de mim, como se fosse eu, se estivesse nervoso, roendo as unhas, preocupado. Não, ele está com o rosto, né, parecido com o rosto de um anjo, né, talvez um ar de serenidade. Meus irmãos, que tremendo isso aqui, né? Primeira lição que a gente pega aqui é que a gente não deve se distrair, né? Fazendo coisas que não devemos fazer, fazendo aquilo que não fomos chamados para fazer e manter o nosso foco na obra do Senhor, pregando a palavra, em oração. E depois a gente precisa perseverar diante das lutas e das adversidades, sabendo que mesmo sendo crentes como nós somos, tentando ser fiéis, buscando ao Senhor, tendo um bom caráter, pessoas do inimigo, homens de Satanás, que tem homens de Deus, mas também tem homens de Satanás, tem pessoas que servem ao inimigo por causa da sua desobediência, e certamente essas pessoas se levantarão contra as nossas vidas para nos injustiçar, nos injuriar, mas a gente vê que a postura de fé de Estevão era uma postura contemplativa, uma postura de adoração, de louvor. O rosto era como de um anjo porque ele estava tranquilo, ele estava com seu coração em paz, ele estava cumprindo a sua missão de forma tranquila. Então isso mostra que ele não está aqui num aspecto de querer se defender, não está aqui querendo mostrar que as pessoas estão mentindo contra ele, não está preocupado com isso. Tanto é que no capítulo 7 ele vai pregar ousadamente, né? E nós vamos ver amanhã, se Deus quiser, o Estevão fazendo algo que a gente nunca imaginou que ia acontecer na Bíblia, né? Então a gente vai comentar sobre Jesus de pé no trono, né, com o Estevão vendo a glória de Deus. Então eu fico por aqui, né, com esse capítulo 6, que foi muito abençoador. Eu espero que você tenha sido enriquecido com esse conteúdo. Que Deus te abençoe. Fique na paz em nome de Jesus. Amém.